Por fim, depois de 3 vídeos tratando sobre o balanço patrimonial, hoje nós vamos chegar no último destes vídeos, ou seja, o quarto vídeo tentando entender o balanço patrimonial e as suas modificações ou algumas considerações sobre o balanço e as suas alterações, na verdade, com as leis que surgiram de 2000. Qual foi a primeira que eu vi aqui? 2007, né? A 11638 de 2007. Eu não sei se atualmente, em 2024, nós temos atualizações, porque eu não acompanho, né? Mas pelo menos enquanto eu fiz faculdade lá atrás, essas eram as principais alterações. E hoje nós vamos tratar sobre novas alterações de acordo com a Lei 11.941 de 2009, logo depois da 11638 de 2007. E estou construindo uma playlist aqui neste canal sobre contabilidade empresarial ou então também contabilidade gerencial. E o livro texto base que eu estou utilizando, Análise das Demonstrações Contábeis, do professor José Carlos Marion. Um baita livro, um excelente livro para quem quer entender um pouco sobre isso. É uma playlist introdutória, né? Estamos no capítulo 3, sobre demonstrações contábeis a serem analisadas. E a primeira demonstração que eu estou tentando construir aqui nestes vídeos é o balanço patrimonial. E para tratar no balanço, então ele sempre traz primeiro as interpretações, ou melhor, as alterações ocorridas nessa demonstração contábil. Hoje, então, como eu já mencionei, Lei 11.941 de 2009. Vamos ao texto. Conforme a medida provisória 449 de 2008 e a Lei 11.941 de 2009, as sociedades anônimas e empresas de grande porte devem efetuar, com base na natureza de suas operações, a apresentação de ativos e passivos circulantes e não circulantes em separado no próprio balanço. Isso é tão comum hoje em dia, é nítido, né? Mas nesse período aqui não era assim que funcionava. Antes de 2008, né? 2009. Quando uma entidade fornece mercadorias ou serviços dentro de um ciclo operacional claramente identificável, a classificação separada de ativos e passivos circulantes e não circulantes no próprio balanço oferece informações úteis, distinguindo-se o ativo líquido que está continuamente circulando como capital de giro daqueles usados nas operações de longo prazo da entidade. Para outras entidades, como instituições financeiras, a apresentação dos ativos e passivos em ordem de liquidez proporciona informações mais importantes e confiáveis do que a classificação circulante e não circulante, uma vez que essas entidades não têm um ciclo operacional claramente identificado. As informações sobre os prazos de realização de ativos e liquidação de passivos são úteis para a avaliação de liquidez de uma entidade. Divulgação e apresentação de instrumentos financeiros incluem... vamos repetir isso aqui. Minha mente divagou um pouco aqui, pensando em outro assunto. As informações sobre prazos de realização de ativos e liquidação de passivos são úteis para a avaliação da liquidez de uma entidade. Divulgação e apresentação de instrumentos financeiros incluem a divulgação dos períodos de vencimento de ativos e passivos financeiros. Ativos financeiros incluem duplicatas e outras contas a receber, ao passo que passivos financeiros incluem contas a pagar e fornecedores e outras. Informações sobre o período esperado de recuperação ou liquidação de ativos ou passivos não monetários são também muito úteis, independentemente de sua classificação como ativo ou passivo circulante ou não circulante. Por exemplo, se uma parcela dos estoques tem sua realização prevista para um prazo superior a 1 ano da data do balanço ou da duração do ciclo operacional da entidade, essa parcela deve ser classificada como ativo não circulante. Um ativo deve ser classificado como circulante quando? Vamos ver então quando que um ativo deve ser classificado como circulante. Se espera que seja realizado e mantido para venda na negociação ou consumo dentro dos 12 meses seguintes à data do balanço. Então, se está neste período de 12 meses, é classificado como circulante. O ativo, né? É um ativo, eu não sei vocês, mas eu recebo ligação no meu celular, um robô, né? Liga de vez em quando, sempre no mesmo horário, 2 vezes seguidas. Isso é um absurdo, né, cara? É um ativo em dinheiro ou equivalente cuja utilização não está restrita. Beleza. Todos os outros ativos que devem incluir os créditos com entidades ligadas e administradores que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da entidade devem ser classificados como não circulantes. O grupo de não circulante deverá ser desdobrado em ativo realizável a longo prazo, investimentos
e ativo investimentos e o imobilizado, né, ativo imobilizado e o intangível, que eu acredito que já não exista mais o intangível, né? Observe que desaparece o termo permanente, já não existe mais, né? Desde 2008. Em termos econômicos, 2009. Em termos econômicos e contábeis, não existe ativo permanente. Todos os ativos, independentemente de sua espécie, são realizáveis em moeda, seja com base no direito de recebimento, aplicações financeiras, títulos e contas a receber, seja por meio de venda, estoques ou de sua utilização e consumo no processo produtivo. O que existe, de fato, são ativos que se realizam em prazos menores que outros. O que torna importante distinguir para fins de análise são aqueles que vão se realizar durante os próximos 12 meses, circulante, né? Daqueles que possuam realização mais longa, não circulante. Então, um ativo, né? Por isso que usa esse termo realizar, né? Ele vai realizar-se, ele vai tornar-se com ainda mais liquidez dentro desse período de 12 meses, então ele é um ativo circulante. Se for acima de 12 meses, então se ele vai se realizar acima de 12 meses, então ele é um não circulante. Também desaparece o subgrupo do diferido, que era alvo de muita discussão, considerando principalmente a dificuldade do leigo em entender. No passivo, o grupo de não circulante deverá conter, eu não sei se isso aqui, leigo entender, mas um contador não pode ser considerado leigo. No passivo, o grupo de não circulante deverá conter principalmente o exigível a longo prazo, desaparecendo o subgrupo resultados dos exercícios futuros. Assim, o balanço patrimonial da casa de lingerie, que é o exemplo que ele traz aqui, fica da seguinte maneira. Nós temos o balanço patrimonial, então, neste exemplo, e ele está dividido da seguinte maneira. Eu vou tentar descrever aqui. Deste lado aqui, deixa eu ver se é isso. Eu não sei se no vídeo vai ficar certo, porque eu estou tentando inverter aqui. No meu lado correto seria o ativo aqui e o passivo aqui, mas eu acho que no vídeo fica correto se for aqui, como eu não coloco nada na edição, né? Então, de um lado você tem o ativo e do outro lado o passivo. O ativo, ele tem o quê? O circulante e o não circulante, a divisão clássica, né? Ou seja, dos ativos que com maior liquidez ou com menor liquidez. Aqueles que se realizam no período de 12 meses e aqueles que se realizam no período acima de 12 meses. Então, circulante e não circulante. Circulante de circular, está circulando. E não circulante é porque está realmente parado, né? Já o passivo da mesma maneira. Nós temos o circulante com os mesmos princípios e o não circulante. E também temos o patrimônio líquido que compõe o passivo. Porque na soma disso tudo, o passivo é uma coisa só. E tem que fechar com o ativo, claro, né? Aqui daí ele traz alguns exemplos. O circulante, por exemplo, a conta caixa, as duplicatas a receber, estoques. Circulante no passivo, conta fornecedor, salários a pagar, impostos a pagar, dividendos a pagar. E o não circulante, e aqui que é o foco do vídeo de hoje, então, que ele mencionou, né? Temos 4 possíveis contas aqui. Realizável a longo prazo, investimentos imobilizados. E intangível, só que o intangível eu não tenho certeza se ainda existe, eu acho que não. Eu vou arriscar dizer aqui que é apenas o realizável a longo prazo, pelo menos eu lembro disso no escritório. Investimento imobilizado. Já o não circulante são os exigíveis a longo prazo. E o patrimônio, né, líquido ou capital, reservas de lucros, entre outras contas. E aqui nós também temos colunas, cada uma temos um período aqui, um determinado período para todo o balanço patrimonial, mas que é o período de um ano, mas aí nós temos 2 anos, então X4 e X5. Bom, esse foi o vídeo de hoje, apenas uma noção básica sobre essas mudanças ou alterações da Lei 11.941 de 2009. Dá uma olhada no vídeo passado, onde eu tratei sobre alterações do balanço patrimonial de acordo com a Lei 11.638 de 2007. Valeu!